Bom dia, meus amados irmãos. A paz e a graça esteja sobre cada um de vocês e cada um dos seus. Amém. Queridos, eu queria ler um texto cujo tema é Fé não é sentimentos. A fé vai muito além dos sentimentos. É uma convicção quando Jesus andava sobre as águas em meio à tempestade. Pedro ousou: se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Mateus 14, 26. A confiança plena do apóstolo nas palavras de Cristo o fez literalmente pairar sobre as águas. Que cena! A fé nos dá a capacidade, amados, de transpormos a barreira do impossível, pois o alicerce da fé é a palavra de Deus e não as circunstâncias. Porém, quando deixamos o sentimento aflorar, naufragamos. Mas quando reparou no vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me. Versículo 30. O apóstolo submergiu porque deixou que seu sentimento, o medo, falasse mais alto do que a palavra do Messias. Do mesmo modo, muitos crentes deixam a volatilidade dos sentimentos determinarem sua fé. A postura de Tomé, reproduzida na vida de milhões de cristãos, se não vir as marcas dos pregos nas mãos, não colocar o meu dedo onde estavam os pregos, não puser a minha mão no seu lado, não crerei. A declaração de Tomé, amados, é o apóstolo, é o oposto da fé, convicção dos fatos que não se veem. Hebreus 11:1. Ele deseja uma constatação, uma prova material concreta. Contudo, a fé não se apoia numa realidade física, mas no convencimento do Espírito Santo que a palavra de Deus é real e não pode crer ao vento. Nas palavras do próprio Cristo a Tomé: porque me viu, você creu? Felizes os que não viram e creram. Jó 20, 29. O profeta Jeremias declarava: enganoso é o coração mais do que todas as coisas. Jeremias 17, 9. E o coração que bombeia nossos sentimentos, logo se deixarmos que os sentimentos ditem nossa fé, estávamos constantemente afundando nas tempestades da vida ou clamando para colocar o dedo nos resultados. A fé é um dom divino, amado. Efésios 2:8. Vem pelo ouvir a palavra de Deus. Romanos 10:17. Mas que pode e deve ser exercida. Mateus 17:20. Assim como um grão de mostarda que se desenvolve até se tornar um ramo. Quando mais nós apoiamos nas Escrituras, nas Sagradas Escrituras, e oramos mais intensamente, será a manifestação da glória de Deus, produzindo em nós experiências e convicção no poder e na fidelidade divina. Aleluia! É verdade que a fé nos dá um sentimento de descanso e paz, mas no caso de Pedro, o impulso veio da fé. O apóstolo Paulo ensinava: seja a paz de Cristo e o árbitro de vosso coração. Assim podemos ter notícias bombásticas que afetem nosso coração. Não obstante, podemos crer e descansar nas promessas divinas, pois Deus nos dá a paz que excede todo o entendimento. Ou seja, meus queridos, nós viemos a exercer a nossa fé. Exercer. Às vezes nós estamos passando por momentos tão difíceis, tão caóticos, tão tristes, e a qual deixamos nosso coração fica angustiado, nós ficamos ansiosos, depressivos. Mas quando nós exercemos a nossa fé no Senhor, começamos a meditar na palavra, buscar em oração, crer no mover de Deus,
Pedro estava andando sobre as águas, mas ele olhou para as circunstâncias. É aí que nós não podemos fazer, é olhar para as circunstâncias e andar sobre as águas, porque o maior não é o problema que estamos passando, maior é o Deus que nós servimos e cremos. Então que nesta manhã nós possamos exercer a nossa fé por completa, crer no mover de Deus, crer que Deus está tomando conta de nossa vida. Lá no livro de Provérbios, capítulo 3, versículo 5 e versículo 6, lá diz, meus amados: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes da sua própria compreensão. Nota-o que todos os seus caminhos eu mesmo endireitarei. Aleluia! Esse texto diz o que? Confiança, descansar, aplicar Salmos 40. Temos que aplicar os Salmos 40 em nossas vidas e acreditar e descansar que maior não é o problema que estamos passando, maior é o Deus que nós servimos. O choro pode durar uma noite, meus queridos, mas a alegria vem ao amanhecer. Isso é fé, isso é crer na palavra de Deus, que é água viva, que desce do trono do Pai, que purifica nossa mente, que purifica nosso coração e que nos dá força para vencer, para marchar nessa terra, mesmo perante a tantos problemas, a tantas aflições em nossas vidas, porque nosso Deus está sempre presente. Ele é nosso refúgio, Ele é a nossa fortaleza. Então exerça a sua fé, mesmo que a sua fé seja por um grão de mostarda, porque eu creio, em nome de Jesus, que você vai ser vencedor, você já é vencedor. A própria palavra de Deus diz isso em Romanos 8,37, que somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Então, meus queridos, descanse o seu coração em nome de Jesus. Fique todos na paz e na graça, que o Eterno abençoe imensamente a cada um de vocês e a cada um de seus. Amém? Um abraço, fique na paz.